Boa noite, gente. Que bom que você ainda está aqui. Eu quero partir direto para o ponto, porque a nossa noite ela já está indo para o fim. E amanhã tem muito mais, muitos desafios, e eu tenho certeza que esse tempo vai ser um tempo muito especial nesse fim de semana. E já tem alguns anos que Deus tem despertado o meu olhar para as necessidades globais e para os desafios que existem ao redor do mundo. E por muitos anos eu imaginava que a igreja local ela tinha que resolver a maior parte dos conflitos do mundo, porque Jesus disse para os discípulos: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Mas eu não tinha percebido lá no início que ele não falou isso para a instituição, ele falou isso para as pessoas. Ele falou isso para mim e para você, como seres humanos. Quando eu olho para a maioria dos países que eu visito, ou onde a gente tem projetos, ou onde tem treinamento, mentoreamento, ou formação de liderança, eu vejo que as organizações elas têm menos força do que as pessoas. Quando pastor Paulo fala que o Brasil precisa ser resolvido de baixo para cima, eu vejo isso na prática ao redor do mundo. Eu conheço muitas organizações, eu conheço muitas ONGs, eu conheço algumas organizações que o custo delas e o movimento financeiro delas é absolutamente impressionante. Mas quando eu olho para os resultados, eu percebo e sempre tenho a confirmação de que não são as organizações que Deus está usando para escrever a história, são as pessoas. A igreja de Jesus Cristo é a solução, mas a igreja de Jesus Cristo sou eu e você. Não são as denominações também. Eu faço parte de uma denominação histórica que tem um movimento, que tem uma organização que é considerada uma das maiores organizações filantrópicas do mundo. Mas todo esse dinheiro que gira ao redor desse movimento missionário, filantrópico, ele não transforma a realidade como a gente esperava, porque não é o dinheiro, não são os recursos, são as pessoas. Não existe um lugar onde a presença de Jesus não possa levar cura. Não existe nenhum lugar onde uma pessoa completamente nas mãos de Deus possa gerar transformação. Você pode gerar transformação dentro da sua organização, você pode gerar transformação através da sua organização, mas quando Jesus Cristo se manifesta verdadeiramente na sua vida, você é um agente de mudanças e você começa a escrever uma nova história. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, Deus está falando para um povo que passou por muitas dificuldades na vida. Mas Ele diz: vocês vão chegar numa posição melhor. Vocês vão chegar num tempo em que vocês serão respeitados. Vocês vão chegar num tempo em que vocês terão notoriedade. Mas Ele diz: depois que tiverem comido, capítulo 8, versículo 10. Até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos. Lá no versículo 15 ele continua dando instruções, ele diz: ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, ele os sustentou no deserto, com maná que os seus antepassados não conheciam. E lá no versículo 17 diz: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a minha força, a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê.
Quando eu olho para a história de Israel, eu vejo um povo próspero até em tempos improváveis. Mas eu lembro da trajetória da igreja, especialmente da igreja evangélica no Brasil. Ela não foi sempre prestigiada. Ela foi discriminada. Eu lembro de um tempo que não tinha crédito para pastores, não podia abrir conta em banco, tinha que ter recomendações para validar, porque esse camarada ligado com a igreja não é confiável. Até hoje, no Brasil, nós temos menos linhas de crédito para igrejas, para organizações cristãs. Mas nós chegamos num tempo em que o povo cristão enriqueceu, cresceu muito, assumiu posições estratégicas, passou a ter influência, passou a ter voz de comando, passou a ter pessoas de grande notoriedade. Mas grande parte delas esqueceram de onde vieram, esqueceram-se de que é o Senhor que lhes dá a capacidade de fazer dinheiro, de acumular riquezas. Nós trabalhamos como igreja, seja em parceria, seja em projetos originais, em diferentes continentes, em diferentes realidades. E nessas realidades eu encontro pessoas e tenho conexões de grandes organizações. Mas quando nós olhamos para a realidade que eles transformam, nós vemos mais projetos que são projetos que servem para captar recurso e para justificar a atividade da organização, do que transformar a realidade. Em torno de 92, eu fui para a África pela primeira vez. E eu fiquei muito impactado com a realidade do continente africano, especialmente a realidade subsaariana. E entrando em contato com aquelas realidades, o meu coração foi muito afetado, porque eu vi a presença da igreja em todos os lugares. A igreja estava lá, mas era como se não estivesse. As organizações estavam lá, mas a miséria do cristão era a mesma miséria do não cristão. Um pouquinho adiante eu fui para o Haiti. Naquela época, era ainda antes daquele terremoto que tornou o Haiti um dos países mais famosos do mundo. E a realidade haitiana era impressionante. Eu não via pessoas usando uma roupa no número delas, não um local. As pessoas usavam qualquer roupa de qualquer tamanho que aparecesse em algum container de doação e que depois era vendido por alguns centavos nas calçadas do Haiti. Crianças o tempo todo. Eu lembro a primeira cena de crianças que eu vi. Eram crianças sem roupa, nuas, brincando num charco de lodo. E naquela mesma pocilga, naquele mesmo lago de lodo e de esgoto, porque era uma formação de um esgoto que vinha descendo a céu aberto e ali fazia um lago com lodo, tinha alguns porcos ali também rolando naquela lama, e era aquele lugar que as crianças estavam se divertindo. Não tinha escola, não tinha alimentação. Alguns anos depois, voltando já com um projeto consistente de transformação de realidade naquele país, eu fui levado, porque eu conheci uma personalidade que na época estava conectado com Harvard, e ele tinha um projeto que tinham construído um hospital de referência no centro do país, onde havia tratamento basicamente de AIDS e tuberculose. Tuberculose era o motivo pelo qual ele conseguiu captação de recursos para construir aquele grande hospital, e também logo depois a necessidade, o crescimento da AIDS no país, que estava descontrolado, desgovernada, eles começaram a tratar AIDS e
também a tuberculose, como eles já tratavam. E eu fui então com algumas pessoas, porque eu ouvi alguns comentários que eu queria checar de perto. Então eu comecei a fazer uma investigação e eu conversei com pessoas naquele hospital. E realmente era um hospital impressionante para a realidade do país, grande, complexo, pobre, mas até arrumado para a realidade daquele país. E a notícia que eu tinha ouvido é que pessoas estavam invadindo a área do hospital em busca de seringas infectadas com vírus HIV, para se auto-infectarem, porque quando a pessoa conseguia um tratamento de AIDS naquele hospital, ela tinha direito a uma bolsa alimentação. E aí ela recebia ali por mês um saco de lentilha, um pouco de arroz, alguma farinha e mais alguns alimentos, que não era muita coisa, não tinha previsão de proteína, nada disso, mas tinha lá uns pacotes de macarrão. E como essa história me chocou muito, eu comecei a andar lá e conversei com alguns médicos, com alguns enfermeiros e cheguei no centro de nutrição. E todos tinham negado a história e tal. Quando eu cheguei no centro de nutrição, um homem que estava ali atendendo pessoas, eu perguntei para ele, ele olhou, não tinha ninguém vendo. E ele confirmou. E aí ele apontou para mim, num francês misturado com crioulo, que eu deveria entrevistar um homem que estava entrando para pegar comida. E ele disse, ele é um desses. E o que aquele homem falou, eu nunca me recuperei na vida. Porque ele confirmou a história, ele invadiu o hospital, ele se auto-infectou, ele conseguiu o tratamento. E eu falei, mas qual o sentido de você se infectar com uma doença que não tem cura? E os antirretrovirais não estavam assim tão bem desenvolvidos naquela época. A probabilidade dele continuar vivendo mais 5 ou 10 anos era bem pequena. E ele sorriu para mim. E ele só disse, agora a minha família tem 5 refeições por semana. 5 refeições por semana. Porque a média de refeições naquela época eram 3 refeições por semana. Na população. E a minha pergunta começou a ser, o que a igreja de Jesus pode fazer para responder esse tipo de realidade? Porque nós podemos viajar e visitar igrejas e tem caravanas de pastores e líderes que vão visitando as grandes igrejas do mundo. Eu já fiz algumas dessas viagens e eu fico impressionado e grato a Deus pela realidade, por aquilo que eles estão vivendo. Mas o que toca o meu coração não é o tamanho do auditório, é quanto se o chão tem mármore, se é um piso bruto, se tem cadeiras confortáveis ou se tem um banco duro. Mas de que maneira a realidade daquilo que essa igreja vive transforma a realidade das pessoas ao seu redor. E quando nós começamos a olhar para o Haiti, nós estávamos ali em 4 ou 5 líderes, os 2 moravam fora do Brasil, os outros aqui, e nós decidimos então naquela ocasião, vamos dividir o Haiti em 5 regiões e cada um vai ficar responsável por uma. E vamos olhar para as necessidades desse país. E começamos a olhar e pensar e orar, e nós decidimos que nós faríamos onde tinha uma igreja, porque a maioria das igrejas estava embaixo de uma lona toda perfurada, porque o Haiti é a pior metade da ilha, e ali tem furacões, e tudo de ruim acontece daquele lado. E no outro lado da República Dominicana parece que é um lugar mais abençoado, a gente não consegue entender direito o que aconteceu, mas nós começamos a olhar para aquilo e falamos, eles precisam de comida. Então nós precisamos ter um centro nutricional.
Mas as crianças estão na rua, estão na lama, nós precisamos de escola. Então a igreja tem que ter uma escola. E se a igreja tem uma escola e tem um centro nutricional, ela também precisa ter um centro de saúde para ajudar as pessoas a terem noções de higiene, como é que elas vão se organizar. E então nós chegamos à conclusão que se nós construíssemos um pequeno templo, e a gente na época orçou isso em $15 mil, era o que a gente conseguia fazer. Com $5 mil fazer a base, com $5 mil levantar as paredes, com $5 mil cobrir, e nós saímos juntando dinheiro no mundo inteiro e construindo. E as igrejas que entravam no programa, elas passavam a ter treinamento de líderes continuado, e elas precisavam assumir o compromisso de ter uma escola, de ter um centro nutricional em atividade, e também um centro de saúde. Isso funcionou nos primeiros anos, e nós saímos construindo igrejas pelo Haiti. Aí você me pergunta, o Haiti está transformado? O Haiti está difícil até de entrar, porque os bandidos tomaram conta. Nosso principal líder do Haiti está aqui no Brasil agora, em São Paulo, e ele deve voltar para lá em breve, mas ele, durante um período, ele precisou ser tirado de lá. Ele é haitiano. Porque as gangues estavam sequestrando tanto e cercando tanto, e já estavam a 2 quarteirões da casa dele, ninguém podia andar com segurança, e precisamos tirá-lo por um tempo. Mas cada vez que eu chego lá no Haiti, aquilo que eu vi as crianças na rua, sem atividade, eu vejo filas e filas de criança em todos os lugares, na beira das rodovias, nas cidades, em todo lugar, com uniformes, com aqueles cabelos cheios de fitinhas coloridas e aqueles elásticos coloridos, indo e voltando da escola, no país inteiro. As gangues estão tomando conta, mas respeitam as escolas. É difícil eles fazerem algo que feche uma escola. De vez em quando, tem lugares que a guerra entre as gangues está tão severa que a escola fecha. Mas toda vez que eu vou lá, ou toda vez que eu tenho notícia, eu sei que as crianças estão indo e voltando, e elas têm comida, e passaram a ter educação. Não é a educação dos nossos sonhos? Mas a minha pergunta é, a igreja de Jesus, ela existe para quê? Aqui em Deuteronômio nós vemos que Deus está mandando uma orientação para o seu povo, porque Deus tem um propósito com tudo aquilo que Ele te dá. Ele não te deu nada aleatoriamente. Ele não escolheu você porque você cheira melhor, porque você é mais bonito do que alguém. Ele escolheu você para que você seja um agente de transformação onde quer que você vá. E não adianta usar um argumento que eu estou aqui, eu estou fazendo aquilo que eu posso nesse lugar. Porque quando Jesus chama os seus discípulos, Ele diz, vão e façam discípulos em todas as nações. Ele fala em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Jerusalém é onde você está. Judeia é talvez a região um pouco maior, mas Samaria, os samaritanos estavam no mesmo lugar, mas eram culturalmente afastados. E nós temos refugiados, nós temos pessoas de classes sociais diferentes, nós temos pessoas em condição de rua que não fazem parte do nosso dia a dia, mas são o nosso alvo. E nós temos pessoas também nos confins da terra. Não tem um lugar do mundo que nós possamos deixar para depois. Nós ainda temos um pouco mais de 1.600 idiomas, dialetos, onde não tem nada da palavra de Deus, não tem ninguém pregando o evangelho, não tem uma página da Bíblia traduzida. Como ouvirão se não há quem pregue? Fazer dinheiro não é o alvo. O recurso que Deus nos dá capacidade para fazer é meio. Jesus conta a parábola daquele homem rico que ele diz, eu juntei. Eu produzi tanto que eu preciso aumentar os meus celeiros. É interessante que juntar dinheiro é um negócio viciante.
Quanto mais você faz, mais você quer acumular. E quanto mais você vê os números crescerem, melhor você quer investir. Mais medo você tem de errar. Mais você quer garantir que vai construir mais. Talvez por isso o governo está aumentando o imposto sobre aplicação financeira. Para o povo de Deus começar a pensar se é isso mesmo que Ele quer fazer com o dinheiro. Porque eu tenho orado para que Deus dê prosperidade para o povo de Deus. Mas eu peço para que Deus dê prosperidade para aqueles que não vão esquecer que é Ele, o Senhor, que nos dá capacidade para acumular riqueza. Porque nós ficamos achando que alguém tem que fazer alguma coisa, que alguém é vocacionado para ir. Mas Jesus disse: vão em todos os lugares, em todas as direções. Eu poderia contar dezenas de histórias de transformação, mas eu lembro de uma das primeiras igrejas em Guiné-Bissau, onde nós começamos a reunir pastores para dar treinamento e formar liderança, criando uma consciência de que cada cristão tem a responsabilidade de transformar realidades. Aquela igreja que tem uns bancos de madeira muito desconfortáveis, ela é feia. Ela continua tão feia quanto era na época que a gente começou a dar treinamento lá. Eles já abriram mais de 30 escolas ao redor do país. Eles já plantaram mais de 50 igrejas ao redor do país. E eles começaram um projeto com alguns poucos profissionais de saúde para cuidar das necessidades dos outros, porque eles foram impactados pela palavra de Deus e pelo desejo de transformar realidades. Hoje, o hospital fica a mais ou menos 600 metros daquela igreja. E quando uma família vê que o seu ente querido que está internado lá vai morrer, eles dão um jeito de tirar ele do hospital e levar para a igreja cuidar dele. Porque a única esperança que eles têm é na igreja de Jesus. Mas não é a igreja institucionalizada. Eu preciso ser a resposta para as necessidades ao meu redor. Eu preciso entender que Deus me deu capacidade e eu preciso, com responsabilidade e com dedicação, crescer e produzir. Nós precisamos fazer dinheiro, não é para mostrar quanto a gente tem, mas nós precisamos fazer dinheiro porque Deus nos capacita para que realidades sejam transformadas. De vez em quando, a gente encontra alguns líderes da Coreia do Norte na China. E eles atravessam a única ponte que liga os dois países, camuflados no meio da noite. E se um deles for pego indo ou voltando, só porque eles passaram algumas horas fora e voltaram, eles vão passar 1 ano no campo de concentração. Mas esse é o menor problema, porque eles entram numa lista amaldiçoada. Os filhos não têm oportunidade de ir para o exército, que é o único emprego decente que tem lá, e que não é decente, mas para aquilo que eles têm eles passam a ser marcados, a família é perseguida, e eles sabem que a vida deles vai virar uma desgraça, mas eles arriscam por 1 dia de treinamento. E uma vez ouvi um deles, ele falou: se eu for pego na volta, eu vou cuidar da igreja de Jesus no campo de concentração. Pessoas que entendem que a sua vida não tem valor em si. Paulo diz isso: em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra
que eu termine a minha carreira, que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho da graça de Cristo. Eu vi muitas pessoas prosperarem. Aconselhei muitas pessoas nos seus negócios. Gastei a minha experiência ridícula perto do Dr. Paulo para dar conselhos financeiros, de investimento, de leis de mercado, e vi pessoas prosperarem. Mas uma boa parte delas esqueceu o propósito pelo qual Deus nos abençoa. Nada que Deus te deu foi dado sem um propósito. A sua posição, a sua influência, a sua energia, a sua criatividade, até a sua casa, os seus imóveis, os seus investimentos. Deus tem um propósito. Muitas pessoas pedem por mais, mas não se tornam confiáveis ao Senhor. Sequer são dizimistas, sequer investem num programa missionário, sequer são fiéis no pouco. E a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Mas a Bíblia também diz: quem é infiel no pouco é infiel no muito. A generosidade de Deus não requer que eu seja a fonte, porque a fonte é Ele. Mas na medida em que eu me torno fiel à verdadeira fonte, Ele fornece mais. O profeta Jeremias denuncia Deus falando: meu povo cometeu 2 males. A mim me abandonaram, fonte de água viva, e cavaram para si outra fonte, mas que são cisternas rachadas, que não retêm água. Eu creio que Deus quer levantar homens e mulheres dessa conferência para escreverem uma nova história. Deus tem uma infinidade de bênçãos e de recursos. Você pode estar quebrado hoje e estar na abundância amanhã. Mas o Senhor diz: quando chegar a abundância, lembre-se do Senhor, o seu Deus. E não diga: foram essas mãos que me deram tudo que eu tenho. Torne-se digno de confiança. Estabeleça um pacto entre o seu coração, faça uma aliança com o Senhor, para que Ele possa torná-lo próspero. Porque Ele o chamou para ser um agente de transformação. Eu ouço muitas críticas à igreja, ouço críticas às agências missionárias, eu ouço crítica aos outros, mas o Senhor chamou você. Ele o estabeleceu, Ele o levantou, Ele o criou, todas as oportunidades que você teve, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, são experiências para torná-lo apto a ser instrumento de Deus, para responder ao clamor das nações. Isaías ouviu um clamor do céu dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ao reconhecer o seu pecado, ele esteve pronto e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Por favor, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos ainda na primeira noite de um tempo de reflexão, em que queremos ouvir a sua voz através de testemunhos, através de experiências, através
daquilo que o Senhor já fez na vida de pessoas que nos inspiram. Mas eu sei que o Senhor tem filhos e filhas aqui, que tem desejo e habilidades e capacidade para conquistar mais, para produzir mais. Mas o Senhor tem retido a bênção, porque há desejos equivocados, há aspirações que não combinam com o teu propósito. Mas nessa noite eu oro, Espírito Santo de Deus, que o Senhor estabeleça um crivo e que o Senhor nos passe numa peneira. E que o Senhor separe entre nós aqueles que de fato querem um compromisso profundo contigo, e que o Senhor derrame uma prosperidade jamais vista. Mas que o Senhor arranque toda a vaidade, todo o egoísmo. Que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos para que nós possamos ver os campos brancos e prontos para a colheita. E que o Senhor nos leve como agentes de mudança, de transformação. E que aí sim o Senhor abra as janelas do céu e derrame tamanhas bênçãos que nós não tenhamos onde guardar. Mas que o Senhor nos dê um coração que não se corrompa, mas que seja um coração para servir ao Senhor até o último minuto das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.